Olá, irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus os sejam multiplicadas. Pastor Lucas Reis deste lado, mais um dia da nossa jornada de leitura bíblica da Palavra de Deus. Deus abençoe você que está nos acompanhando, que Deus te guarde, que a poderosa mão do Eterno alcance você. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia e, claro, pedindo a Ele para que abra o nosso entendimento e que a palavra dele mude as nossas vidas. Hoje é o 9º dia da segunda semana que nós estamos nesta jornada de leitura da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus e eterno Pai, nesta hora gloriosa de oração, nós estamos na sua presença, rendidos diante de Ti, te agradecendo por mais um privilégio que o Senhor tem nos dado, que é de estar fazendo neste ano de 2024 a leitura da Tua palavra em ordem cronológica, que o Senhor nos inspire e nos ensine a cada dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 9º dia, hoje nós leremos Jó capítulo 21 até o capítulo de número 23. Vamos lá? Respondeu, porém, Jó e disse: ouvi atentamente as minhas razões, e isto vos sirva de consolação. Sofrei-me e eu falarei, e havendo eu falado, zombai. Porventura eu me queixo a algum homem, mas ainda que assim fosse, porque se não angustiaria o meu coração, o meu espírito, olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disso me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? A sua semente se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. As suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como a um rebanho, e seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e harpa, e alegrem-se ao som dos órgãos. Na prosperidade gastam os seus dias, e num momento descem à sepultura. E todavia dizem a Deus: retira-te de nós, porque não desejas ter conhecimento dos teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que não sirvamos? E o que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que o seu bem não está na mão deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a candeia dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhes reparte dores, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para seus filhos e lhe dá o pago para que o conheça. Seus olhos veem a ruína e ele bebe do furor do Todo-Poderoso. Por que prazer teria na sua casa depois de se cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, a Deus se ensinaria ciência, a ele que julga os excelsos. Morre na força da sua plenitude, estando todo quieto e sossegado. Os seus baldes estão cheios de leite e os seus ossos estão regados de tutano. E outro morre, ao contrário, na amargura do seu coração, não havendo provado do bem, juntamente jazem no pó, e os bichos os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos, com que injustiça me fazeis violência. Porque direis: onde está a casa do príncipe, e onde a tenda em que morava o ímpio? Porventura não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição, arrebatado no dia do furor? Quem acusará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigia no túmulo. Os torrões do vale são doces, e ele arrasta após si a todos os homens, e antes dele havia inumeráveis. Como, pois, me consolais em vão? Pois nas vossas respostas há
falsidade. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu fazes perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Por que pengorastes a teus irmãos sem causa alguma e aos nus despojastes dos vestidos? Não deste água a beber ao cansado e ao faminto, retivesses o pão. Mas para o violento era a terra, e o homem tido em respeito habitava nela. As viúvas despedistes vazia, e os braços dos órfãos foram quebrantados. Por isso é que está cercado de laços e te perturbou um pavor repentino, ou as trevas em que nada vês, e abundância de água te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão, e dizes: que sabe Deus disso? Porventura julgará por entre a escuridão, as nuvens são escondedouro para ele, para que não veja, e ele passeia pelo circuito dos céus. Porventura considerastes a vereda do século passado, que pisam os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo, sobre o seu fundamento, um dilúvio se derramou. Diziam a Deus: retira-te de nós, e que foi o Todo-Poderoso nos fazer. Ora, ele enchera de bens as suas casas, pelo que longe de mim o conselho dos ímpios. Os justos ouviram e se alegraram, e o inocente escarneceu deles, dizendo: porquanto o nosso estado não foi destruído, mas o fogo consumiu o resto deles. Une-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe as suas palavras no teu coração. Se te converteres ao Todo-Poderoso, serás edificado. Afastada a iniquidade da tua tenda. Então amontoarás ouro como pó, e o ouro de Ofir como pedras dos ribeiros. E até o Todo-Poderoso te será por outro, e por ouro e por prata amontoada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Tu orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás: haja exaltação. E Deus salvará a humilde e livrará até ao que não é inocente. Sim, será libertado pela pureza das tuas mãos. Jó, capítulo de número 23. Respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura, a violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal com boa ordem, exporia ante a ele a minha causa e minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Eis que, se me adianto, ali não está, se torno para trás, não o percebo. Se opera a mão esquerda, não o vejo, encobre-se a mão direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Prove-me e sairei como ouro. Nas suas pisadas, os meus pés se afirmaram, aguardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito dos seus lábios nunca me apartarei, e as palavras da sua boca prazei mais do que o meu alimento. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito.
e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isso considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração e o Todo-Poderoso me perturbou. Porquanto não fui desraigado antes das trevas, nem encobriu com a escuridão o meu rosto. Fizemos a leitura do capítulo 21 ao 23 do livro de Jó. Hoje é o 9º dia da nossa jornada de leitura em ordem cronológica no ano de 2024. Deus abençoe a sua vida e até amanhã, se o Senhor Deus nos permitir.